Vamos de zap, vamos? Vai lá, roda. Bom dia, Caio. Meu nome é Heber. Eu já dei uma lidinha no seu site sobre o assunto. O assunto que eu queria te perguntar é EQM, experiência de quase morte. Eu, por conta de uma cirurgia que eu passei, eu tive 2 paradas cardíacas. Uma bem rapidinha, segundos, a outra foi bem mais demorada, foram quase 4 minutos, um pouco mais. E essa de 4, inclusive, foi interessante porque o médico, ele contou para minha família que ouviu uma voz. E essa voz dizia assim, não desista desse cara não. Ele ficou assustado, pegou o coração na mão e ficou bombeando até ele voltar. E ele falou depois para minha família que faria isso até voltar mesmo, porque ele ficou muito assustado com a experiência. Pois bem, nessa experiência eu estive num lugar, as 2 vezes, no mesmo lugar. Na segunda, que foi a mais demorada, eu fiquei um pouco mais de tempo suficiente para sentir medo. Eu estava com medo de ali ser o inferno. E eu lembro que eu comecei internamente a clamar, a gritar. Falei, não, eu não posso estar aqui. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Eu não posso estar no inferno, é impossível. E aquela angústia foi crescendo, né? Eu percebia do meu lado milhares e milhares de pessoas, em silêncio, todas de pé, todas sem roupa, e aguardando uma expectativa muito grande, assim, o que será que vai acontecer? Aí, de repente, abre-se um portal gigantesco, como se fosse assim, a porta de um elevador se abrindo. Nessa abertura de porta, assim, sai de lá de dentro uma luz cegante, não dá para enxergar o que tem dentro da luz, mas depois de um certo tempo vem uma voz lá de dentro, uma voz forte, não é uma voz suave, uma voz, parece mais uma buzina de navio, e aí uma voz dizendo assim, não temas, eu sou o seu Deus. Depois voltei à realidade e tal. Tem bastante assunto para contar sobre aí, 2 minutos e meio é pouco. O que eu queria saber de você é, o que eu posso entender disso? Uma verdade? Experiências do consciente? Psique? Ou pode ter sido de fato uma verdade? O que você acha a esse respeito? Obrigado pelo teu comentário, um abração. Obrigado também, Heber, pela confiança, meu irmão. Olha, há muitas experiências, muitos tipos de experiências de quase morte, de EQM. E existem aquelas que são de natureza psicológica, são eclosões do inconsciente durante o processo. Existem aquelas que são de natureza psíquica, no que diz respeito ao fato de que várias dessas histórias apresentam também a projeção do indivíduo para fora do corpo e não para uma outra dimensão e nem para um outro ambiente, como foi o seu caso. Você se sentiu num ambiente sem saber se aquele ambiente era o seu inconsciente, se era uma outra dimensão, o que era aquele ambiente, nem a experiência que você teve. Portanto, não foi o seu caso o segundo tipo de EQM, que é projeção psíquica para fora do corpo. Aí o indivíduo vê a mesa de operação, vê o que está acontecendo no hospital. Tem gente que narra acontecimentos na vizinhança do hospital, acidentes na esquina, coisas que não tinham como o indivíduo saber de jeito nenhum, e ninguém nem na sala de operação sonhava que aquilo estivesse acontecendo, e o indivíduo sabe. E enquanto acontece o processo de ressuscitação, ele está viajando pelo ambiente imediato. Quando a ressuscitação acontece, ele se sente absolutamente sugado para dentro da experiência corpórea. O terceiro tipo de EQM é aquele que nitidamente atravessa essa segunda camada, ou seja, a pessoa sai de si, vê o que ocorreu com ele e a seguir entra numa perspectiva dimensional.
entra por uma porta ou passa pelo túnel ou simplesmente é abraçado por uma realidade imensa, indizível, cuja importância de cenários são totalmente dispensáveis, porque não são cenários, não são lugares cenarizáveis, são lugares afetivos, são lugares emocionais, são ambiências de amor eterno e de presenças tomadas por aquele amor profundo, sem língua, sem palavras, comunicação telepatizada de amor universal entre todos. E a maioria dos que tem esse nível de experiência de EQM positiva nunca entra definitivamente naquilo do que normalmente não se volta. Não importando qual seja o tempo do espaçamento, no seu caso, a mais longa foram 4 minutos, mas tem gente que fica muito tempo. Tem gente que chega a ficar horas. Tem casos aí de gente que ficou morta 6 horas embaixo de um rio congelado nos Estados Unidos, vários casos. Voltam 6 horas depois. Meu pai ficou 17 minutos, 3 paradas cardíacas, uma de 6, uma de 12 e uma de 17, uma em cima da outra. Quando ele voltou da última, ele não estava podendo falar direito, porque estava entubado, mas ele me disse: meu filho, estão acontecendo coisas horríveis que eu vi nesse hospital. Tem gente sendo levada daqui por uma glória indizível, e tem gente mergulhando numa treva de um terror que eu nunca imaginei que existisse dentro deste hospital. Quer dizer, enquanto ele teve aquelas experiências, ele teve mais de uma, teve várias de EQM, ele teve a experiência da visualização espiritual do que estava acontecendo no ambiente do hospital. No seu caso, o que eu creio, meu amigo, é que foi algo de natureza subjetiva no seu inconsciente. E a voz que o médico ouviu foi certamente a voz de um anjo do Senhor, acampado ao seu redor, que disse: não desiste desse cara. Agora, a experiência que você teve foi a viagem do seu coração, da sua subjetividade, da sua imaginação, porém, com um valor agregado. É o valor da exortação do significado da eternidade. Você saiu da experiência com a certeza de que a eternidade é uma realidade, mesmo que tenha sido apenas uma experiência de natureza inconsciente e subjetiva na sua própria mente. Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma experiência de EQM, embora eu tenha ficado num coma induzido de segunda a quarta-feira à noite, há muitos anos atrás, num problema que eu tive de uma parada respiratória. E a Adriana, inclusive, me perguntou: você não teve nenhuma experiência de EQM? Eu não tive nenhuma. Mas quando eu saí daquele estado e eu abri os olhos, me deu uma sensação tão extraordinária de que eu tinha sofrido uma lavagem de uma natureza que eu não podia nem explicar. Eu tinha sido lavado. Tudo em mim estava lavado. E a eternidade estava assim na minha cara. Parece que tinham limpado os impedimentos da visualização, da percepção da eternidade. E não foi numa experiência de EQM. As mais fortes que eu já tive com a eternidade não foram experiências dessa natureza. Por exemplo, ficar com meu pai os 60 dias enquanto ele morria, indo e voltando, e a gente tendo aquela relação espiritual tão intensa que nós tínhamos, e a compreensão das mesmas dimensões, foi algo que a Adriana diz que eu voltei de Manaus para cá depois de sepultá-lo, como se eu tivesse sido vazado pela eternidade. Foi assim que eu me percebi também. Eu fui alterado para sempre pela eternidade. Então, amigo, o fato de ter sido subjetivo não muda nada.
você teve a experiência do inefável, do indizível, e você é hoje e será cada vez mais um indivíduo sensível e sutil para a percepção do mundo espiritual. Eu não sei como você era antes, mas com certeza eu sei como você será daqui para frente. E eu espero que você faça essa viagem junto aqui conosco, tá bom? Lá no meu site tem muita coisa dessa natureza e de outras que podem ser ricas para você. Entre lá no link Histórias, leia tudo que eu escrevi sobre a sequência da morte do meu pai durante aqueles dias. Vai ser grandemente edificante para você e para todos que fizerem isso. Vem IVTV, o canal é você.